Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este livro sensacional chamado A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy, do autor irlandês Laurence Sterne. Este livro aqui foi publicado pelo Sterne no século XVIII, na segunda metade do século XVIII. E este aqui é um livro dividido em 9 volumes, que foram publicados ao longo de 9 anos, mas assim, não saía um por ano. Os primeiros volumes deste livro saíram praticamente juntos, Alguns outros tiveram aí uma janela maior entre as suas publicações, mas estes 9 volumes aqui foram publicados entre 1759 e 1767. Só lembrando, pessoal, que o romance como gênero literário mesmo, longas histórias em prosa, surge e se desenvolve na Inglaterra na primeira metade do século XVII, ou seja, compor um romance era um jeito novo de fazer literatura por ali. Mas então, antes do Sterne, você tinha pouquíssimos autores reconhecidos por seus romances. Então você tinha, por exemplo, em 1719, o Daniel Defoe com seu Robinson Crusoe, ou Crusoe, como preferir. Você tinha também aquele Samuel Richardson com o Clarissa e o Pamela. O Pamela é de 1740 e o Clarissa é de 1748. E você tem também o Henry Fielding com o seu Tom Jones de 1749. Inclusive, o Tom Jones é considerado aí um grande marco, na história da literatura, por ser considerado aí por muitos como o primeiro romance moderno. E lá pro finalzinho do século XVIII você ainda tem a Frances Burney, você tem a própria Jane Austen, que escreve seus romances no final do século XVIII, eles só serão publicados no início do século XIX, mas em meio a tudo isso, nós temos aqui o nosso Laurence Sterne, que vai dar uma mexida em tudo isso daí. Mas vamos por partes, vamos começar pelo autor. O Laurence Sterne nasce na Irlanda em 1713, no dia do meu aniversário, 24 de novembro. Mas ele vai passar a vida inteira, praticamente, na Inglaterra. Ele era, antes de tudo, um pároco da igreja anglicana. Aqui mesmo neste livro, inclusive, nós vamos ter aí acesso a alguns de seus sermões. A gente já vai chegar lá. Mas então, o Sterne ganha fama com a publicação do Tristram Shandy. Como eu disse para vocês, os 2 primeiros volumes deste livro saem bem próximos e ele se torna uma celebridade, assim, logo de cara. Mas é óbvio que ele não vai agradar a todo mundo, como ninguém agrada, não é mesmo? Mas a questão é que este livro aqui é bastante peculiar. Calma, a gente já vai chegar lá também. Mas então, o Sterne tem diversas inspirações para escrever o seu romance, que, dentre outras coisas, vai inclusive parodiar o romance inglês e também os leitores, na verdade, mais as leitoras mesmo, dos romances ingleses daquela época. E talvez a gente possa enxugar a lista de influências do Sterne para apenas 2, Então nós temos ali o Dom Quixote, do Cervantes, que sai ali no século XVII, na Espanha, e que é considerado o grande marco do romance moderno, de forma universal. E aí, puxando pela memória, a gente vai se lembrar de que Dom Quixote já era um romance que parodiava o romance de cavalaria. Então tá, além de Cervantes e seu Dom Quixote, outra grande influência para o Sterne foi também o Rabelais com o seu Gargantua e Pantagruel, que, salvo engano, surge bem antes, no século XVI. Gargantua e Pantagruel também é um texto bastante satírico, humorístico, e também foi considerado por muitos como um livro obsceno. Esses 2 livros que serviram de inspiração aqui para o Sterne também foram publicados pela primeira vez em diversos volumes. E me corrijam aí se eu estiver errada, mas me parece que esses marcos na história da literatura, como por exemplo o romance que inaugura um determinado gênero, tem mais a ver com o alcance da obra do que com qualquer outra coisa, não é? Digo, talvez por conta da divulgação boca a boca mesmo, aquela coisa de você emprestar o livro, de repente aquele livro atravessa fronteiras, ganha traduções. Bom, de qualquer forma, o Sterne foi um grande erudito de sua época. Ele conhecia muito bem essas 2 obras que eu comentei com vocês e muitas outras. E como nós estamos falando aqui, de um livro totalmente maluco, engraçado pra caramba. Gente, esse livro é maravilhoso. Mas é um tipo de humor que, é óbvio, não vai agradar a todo mundo. Então, por exemplo, no fim do ano passado a gente comentou aqui no canal um livro de Natal chamado Terror Depois da Ceia, do Jerome K. Jerome. Outro autor britânico também, dessa vez do século XIX. Mas então, a gente conversou um pouquinho sobre essa questão aí do humor britânico, que em geral é um humor bobo, Aquele humor do tiozão do pavê mesmo. Mas é engraçado. Aqui no Tristram Shandy você comprova que o humor britânico sempre existiu, Na segunda metade do século XVIII já estava lá. Mas então, aqui você vai ter diversas obscenidades também. E outras várias insinuações, Mas também não é nada que alguém que já tenha lido, sei lá, o Chaucer, os seus cantos da cantuária, vai achar estranho.
O curioso, talvez para muitos, seja o fato de que este livro aqui foi escrito por um pároco de igreja. Para você ver como nada impede o bom humor neste mundo, não é mesmo? E bem, talvez a característica que mais chame a atenção do leitor aqui do Tristram Shandy seja, na verdade, a forma do livro, que é toda diferentona também. A gente já vai conversar sobre isso. Mas então, de volta ao autor. Além deste livro, Stern tem publicado também apenas mais um... Não sei se dá pra chamar de romance, acho que sim. Na verdade, é um livro de viagem chamado Viagem Sentimental. Aqui no Brasil, as edições atuais desse livro trazem apenas esse título, mas o título completo mesmo seria algo como Viagem Sentimental pela França e pela Itália. Que é, na verdade, o relato de uma viagem que ele faz mais pro fim da vida mesmo, né? O Stern viveu pouco, ali por volta de 50 anos. Por conta de uma tuberculose maltratada aí que ele carregou durante boa parte da vida. Então, em busca de novos ares, né, alívio de repente para sua doença, ele faz essa viagem e a documenta. Também em estilo shandiano, né, segundo informações colhidas. Eu mesma ainda não li este livro. Mas infelizmente o autor falece antes de concluir sua viagem, portanto, antes de concluir seu livro também. Então, o Viagem Sentimental é publicado póstumamente, inacabado mesmo. Aliás, há quem diga que o próprio Tristram Shandy também é um romance inacabado. Mesmo porque quando você chegar ao final do livro, você vai ficar com aquela cara de... Ué, mas é isso mesmo? Mas assim, dada a jornada esquisita aqui da leitura deste livro, aquele pode muito bem ter sido o final idealizado pelo próprio autor mesmo, né? Eu não duvido. Então, fora estes dois livros, ele tem publicado também alguns sermões. E no fim das contas, em geral, ele foi sim um autor muito bem sucedido em vida. Passou por perrengues financeiros mais pro fim da vida também, mas enfim. Este livro aqui também é considerado um marco, né? Ele também serviu de inspiração para inúmeros outros livros que vieram depois dele. Inclusive o que a gente chama de romance pós-moderno, né? E aí eu sempre me lembro como grande exemplo de romance pós-moderno o Jogo da Amarelinha do Cortázar, que já tem vídeo aqui no canal. Também vou deixar link para vocês na descrição, vejam lá. Mas olha só que interessante, em meio a todos os romances que foram escritos aí, inspirados, né, pelo romance de Tristram Shandy, está, por exemplo, o Memórias Póstumas de Brás Cubas, do nosso Machado, que era grande admirador do Laurence Sterne. Inclusive, existem diversos pontos de contato aí, ó, entre esses dois livros, né, Memórias Póstumas e Tristram Shandy, conforme observados pelo Rouanet neste livrinho aqui, ó, Riso e Melancolia. Então, mais pro final do vídeo a gente conversa um pouquinho sobre o material de apoio. Confira sempre a minutagem na descrição do vídeo. Então, agora finalmente vamos ao livro em si. Recapitulando, ó, este aqui é um livro publicado então em 9 volumes, sem enredo definido. Afinal de contas, o romance, como gênero literário, imita a vida. E a vida também não tem roteiro definido, Mas não é bem assim, ó. Existe um enredo. É que o autor do livro não tá lá muito preocupado com ele, não. O próprio título do livro já dá uma ideia deste enredo. Olha só, A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy. Então você pega um livro com um título desses e já imagina que vai ler, sei lá, a biografia desse tal de Shandy, certo? Mas é uma autobiografia, na verdade. É o próprio Tristram Shandy mesmo quem nos conta a sua história. E assim, tudo de um jeito bem despojado, né? Dá a impressão de que nós estamos conversando com o narrador enquanto ele nos conta a sua história. Não fosse um vocabulário mais cuidadoso, e aí a gente precisa se lembrar de que esse aqui é um livro escrito na segunda metade do século XVIII, hein? Eu vou ler só um trechinho aqui do primeiro parágrafo, da abertura do livro mesmo, para você ter uma ideia, olha só. Bem quisera eu que meu pai ou minha mãe, ou na verdade ambos, já que estavam igualmente obrigados a tanto, tivessem posto maior atenção no que faziam quando me geraram. Que houvessem levado na devida conta o quanto dependia do que então faziam. Que não só a produção de um ser racional estava em causa, como também, possivelmente, a boa formação e temperatura de seu corpo, talvez o seu gênio e a própria disposição de seu espírito. E que, ao contrário do que supunham, até os destinos de sua mesma casa poderiam talhar-se de acordo com os humores e disposições que então predominavam. Tivessem eles ponderado e devidamente considerado tudo isto, nessa conformidade procedendo, estou verdadeiramente persuadido de que eu teria feito no mundo outra figura, bem diferente daquela com que o leitor provavelmente me verá. A tradução deste livro aqui é do José Paulo Paes, viu, pessoal? Na minha opinião, se não o melhor tradutor, um dos melhores tradutores que nós já tivemos. Então, por esse trechinho aqui que eu li, você vê, não é nada impossível.
O trabalhoso mesmo aqui neste livro é seguir o fio da meada. Porque este livro aqui não é um romance em linha reta. E aí é o seguinte, procurando bem, a gente vai encontrar aí romances anteriores ao Tristram Shandy que já trazem digressões. Mas aparentemente o Stern aqui neste livro inaugura as digressões nos romances. Não só isso, ele define aqui mesmo, ó, no corpo do texto, o que é uma digressão. E ele vai usar e abusar das digressões aqui neste livro. De modo que, da vida mesmo do cavalheiro Tristram Shandy, a gente só vai ler sobre, sei lá, uma meia dúzia de acontecimentos. Sendo a maioria na infância. Então, sei lá, 80%, 90% deste livro aqui é composto das opiniões do cavalheiro Tristram Shandy. E Tristram Shandy não tem foco. Ele começa te contando um negocinho aqui, aí de repente ele vai, sei lá, pra Frankfurt. De contar uma história que ele ouviu, na verdade, de outro personagem. E é isso mesmo que vai acontecer aqui num dado momento, tá? Agora, sobre a própria vida, ele não só precede, sei lá, né, o próprio David Copperfield, como na verdade ele vai fazer melhor. Então ele não começa com "eu nasci". Ele começa contando sobre como ele foi concebido, né? Vocês viram ali, eu li pra vocês o trechinho inicial do livro, né? Pois então. Ele conta pra gente aqui como se deu aquela noite em que seus pais... Bem, e com detalhes, tá? Nada muito cirúrgico, tá tudo bem. Mas você vai ler sobre como o pai dele meio que perdeu a concentração quando a mãe, no meio do ato, para tudo pra perguntar pra ele se ele lembrou de dar corda no relógio. E aí danou-se, né? O destino dessa criança, né, concebida sem muito foco, já estava selado antes mesmo dele nascer, veja bem. Isso de acordo com a concepção do pai do Tristram, né, o senhor Walter Shandy, que é um erudito e que também tem opiniões sobre tudo. E é um dos personagens principais aqui deste livro, junto ao seu irmão, né, o tio Toby, tio do narrador no caso, hein, que é outra figura aqui neste livro. E esse tio tem, por sua vez, um fiel escudeiro, bem Sancho Panza mesmo, que é um cara chamado Trim. Outra figura. Olha, este aqui é outro daqueles livros com personagens bem caricatos mesmo. Cheio de cenas exageradas pra caramba, com cara de teatro, sabe? Principalmente quando esse núcleo principal aqui, ó, interage. De modo que este livro aqui pode ser até meio inesperado, né? Pra quem já gosta aí de romance britânico, sei lá, já tá acostumado principalmente com romance vitoriano. Tem nada a ver. Você começa a ler este livro e de repente você se dá conta de que você caiu, sei lá, num episódio do Seinfeld, na Inglaterra do século XVIII. Já que é um livro sobre nada. Mas tá, de volta ao Sr. Shandy, aqui o pai do Tristram, ele tem opiniões firmes a respeito de tudo. Então, para ele, crianças concebidas do puro amor e dedicação, digamos, serão crianças felizes que se tornarão bem-sucedidas. Agora, isso não acontece durante a concepção de seu próprio filho. Então já era, né? Mas ele acha que, na verdade, ele pode dar uma melhorada nisso daí a partir do nome que ele escolher para o seu filho. E aí ele tem lá, olha só, uma listinha de nomes que dão azar. Então esses nomes aí, ó, nem pensar. E dentre esses nomes está Tristram, que vem de triste, né? Ninguém quer um filho com um nome desses. Então ele pensa lá no nome mais espetacular de todos. E aí ele chega à conclusão de que seu filho se chamará Trismegistus, que para os gregos é o deus Hermes e para os egípcios é o deus Tote. Dentre outras coisas, é o deus da escrita e da sabedoria. Então tá, maravilhoso, não? Só que essa criança vai meio que sofrer um acidente ali durante o seu parto. O médico que seu pai chama, né, pra fazer o parto, contrariando a mãe que queria uma parteira. Bom, isso aqui vai longe aqui, tá? Então esse médico meio que se atrapalha ali com o fórceps e achata, sem querer, o nariz da criança. Então estamos todos nisso, né? O pai chama então a criada da casa para que ela vá correndo chamar um padre para batizar o filho, que tá ali numa situação meio periclitante, né? Imagine aí você um recém-nascido que teve seu nariz achatado. Então tá, só que assim que o padre chega, no meio daquela afobação toda, é óbvio que a moça, né, a criada da casa, não vai se lembrar exatamente do nome que o pai queria dar para a criança. E o padre tá lá esperando, e ela tá tentando lembrar o nome, e aí ela fica... Bom, e aí o padre tá lá, meio que tentando ajudar a moça a se lembrar o nome, e aí ele solta lá um Tristram, a moça aceita, e é isso aí. No final das contas, a criança vai ser batizada como Tristram, porque ela simplesmente não conseguiu se lembrar de Trismegistus. E repare que Tristram era um dos nomes mais azarados que o pai tinha ali naquela lista. E aí quando ele descobre o mal entendido e o nome de batismo do próprio filho, ele simplesmente pega o chapéu e sai em silêncio, sai andando por aí.
Só que veja bem, a gente leva praticamente 4 volumes aqui deste livro para chegar ao término do batizado da criança, por conta das digressões. Então, há quem diga que este livro todo aqui, ó, não fossem as digressões, se passaria em 24 horas. Aqui vocês me desculpem, mas eu mesma não consigo confirmar essa informação para vocês. Eu não fiquei com essa impressão aqui de que a história toda e do entrever todo se passa em 24 horas. Então, sinceramente, não posso afirmar que esta informação procede. Esta foi a minha primeira leitura de Tristram Shandy. Este livro aqui é confuso pra caramba, cheio de digressões, como eu acabei de dizer para vocês. E eu simplesmente não vi isso. Então você aí que vai pegar este livro para ler, preste atenção aí neste detalhe, desconte aí todas as digressões e veja se realmente essa história se passa em 24 horas, tá? Depois você volta aqui e conta pra gente. Pela minha experiência, essa informação não procede não, mas enfim, posso estar muito enganada, não é mesmo? Bem, vou dar alguns exemplos aqui de digressões que você vai ler neste livro. Você tem aqui, por exemplo, a história de uma parteira que foi ajudada por um padre chamado Yorick. Ele é um personagem aqui neste livro, ele é meio que o autor aí dos sermões, inclusive. Segundo informações colhidas, o Viagem Sentimental é contado a partir do ponto de vista do Yorick. Para você aí que está lendo Shakespeare com a gente, ou que já leu Shakespeare de forma avulsa por aí, você já deve ter lido Hamlet. Você se lembra que Yorick é um personagem em Hamlet. Quem é o Yorick? É, na verdade, o dono do crânio, né, daquela grande cena do ser ou não ser. Eu avisei, este Yorick aqui seria um descendente daquele Yorick do Hamlet. Quando ele menciona aqui pela primeira vez o seu tio Toby, ele não vai simplesmente dizer, olha, esse aqui é meu tio Toby, não. Ele vai te contar toda a história do tio Toby. Ele vai te contar, inclusive, sobre como ele lutou em Namur e sofreu ali naquela batalha um terrível acidente que o prejudicou. Não é dito exatamente aqui o que foi que aconteceu com o tio Toby, mas tudo leva a crer que ele foi castrado. Caiu um negócio ali de cima de um muro, ali num ângulo estranho que, bem... A questão é que ele passa anos, sei lá, acamado. E aí ele precisa de um passatempo, né? Então ele consegue um mapa de Namur e fica totalmente obcecado com aquela batalha. E o José Paulo Paes aqui neste livro vai chamar essa obsessão de obsessão pau cavalar. Em inglês é hobby horse, que provavelmente por conta deste romance aqui depois vai se tornar apenas hobby. Bem, se você for traduzir ao pé da letra, hobby horse é um cavalinho de pau. Mas aqui neste livro, o hobby horse ou a obsessão pau cavalar é simplesmente uma obsessão. Então você já entendeu, aqui neste livro, hobby horse é, na verdade, um sinônimo de obsessão. Pois então, este tio está obcecado com a batalha de Namur, na qual ele perdeu o seu. Ele começa a montar aquela batalha, né, com bonequinhos e canhõezinhos, né? Ele monta um maquetão daquela batalha com soldadinhos e tudo. Até hoje tem gente que faz isso, né? Os americanos geralmente são meio obcecados com a guerra civil e montam lá uma maquete imensa lá com bonequinhos de chumbo. Você já deve ter visto isso em filmes, não? Enfim, este é o hobby horse aqui do tio Toby, que por conta ali de seu pequeno probleminha, tem ali uma vida romântica não muito movimentada. Até que ele conhece uma viúva, né? A viúva Widman. Bem, ela é uma mulher muito sedutora, assim, maravilhosa, um espetáculo. E aí o nosso narrador, o próprio Shandy, né, tá ali meio que tentando descrever essa mulher maravilhosa pra gente, mas ele meio que desiste. Simplesmente porque ela é lindíssima e não dá. Então ele pede para que o leitor, né, nós leitores, imaginemos aí a mulher mais linda que nós já vimos na vida. E aí, olha só, página 533, capítulo 38 do volume 6, hein? Olha só. Para conceber a contento o que seja, mandei buscar pena e tinta. Eis um papel branco ao vosso dispor. Sentai-vos, Senhor, e pintai-a como quiserdes. Tão parecida quanto puderdes com a vossa amante, tão diferente de vossa esposa quanto a consciência vos permitir. Para mim dá tudo na mesma. Cuidai tão só de deleitar vossa fantasia. E aí a ideia é a seguinte, né? No final do capítulo tem sempre uma folha em branco, né? Ele pede para que você desenhe a mulher mais linda da face da Terra, porque ele mesmo desistiu de descrevê-la. No capítulo 40 do mesmo volume, ele meio que mostra pra gente como é que tá indo a escritura do próprio romance, olha só. O caminho que ele tá fazendo para contar a história. Sobe, desce pra caramba, volta pra trás, volta pra frente. E assim, o Tristram Shandy, quando para contar sua própria história, aqui, sua vida e suas opiniões, ele já tem aí seus 40 e poucos anos, assim, ele já é um quarentão. Mas de volta lá, a viúva Widman, do tio Toby, bem, tem um momento em que ela não aguenta mais, ela praticamente se joga em cima do tio Toby. E pergunta pra ele, ó, afinal de contas, onde é que você foi ferido? Porque ele não fala da ferida, né? E aí, pra responder isso, ele levanta e vai ao mapa mostrar pra ela onde é que fica Namur, entendeu? Ela quer saber onde no corpo dele, né, ele foi ferido, mas ele levanta e mostra lá no mapa. Gente, sério, é muito bom.
Então, tem um momento aqui no livro em que eles vão contar sobre a morte do padre Yorick, né? E aí você tem, olha só, 2 páginas em preto para mostrar pra gente aqui o intervalo de luto, né, em que esses personagens ficaram aí por conta do falecimento desse padre. Então você vê, a forma e o formato do livro mesmo, né, propriamente dito, são importantes para este livro. Eu vou contar só mais um detalhezinho de digressão aqui deste livro que eu achei maravilhoso também. Mas então, o Tristram tinha um irmão que morre aqui num dado momento. E aí você tem o tio Toby tentando contar pro irmão, né, tentando dar essa notícia pro irmão, né, de que o filho dele morreu, enfim. E aí depois de receber a notícia, o pai vai meio que fazer uma elegia aqui pro filho morto e tal. Mas aí, a mãe, que ainda não sabe de nada, meio que pega o bonde andando. Então ela fica ouvindo atrás da porta, né, porque ela acha, por algum motivo, que o marido, na verdade, está falando dela. E aí nós temos o narrador pausando a cena pra meio que repreender a atitude da mãe, esse negócio de ficar ouvindo atrás da porta. E aí o narrador vai emendando uma coisa na outra e vai embora. Você vai ler, sei lá, umas 100 páginas sobre as mais diversas digressões. E aí ele se lembra de que ele tinha deixado a mãe atrás da porta. Mas nem por isso, olha só, ele vai se lembrar e vai dizer, poxa vida, esqueci minha mãe ali atrás da porta, né? Que coisa. Mas ele não mexe naquela cena da mãe. Ele volta pras digressões. A questão é que a gente, né, lendo aqui esse livro, já nem se lembrava mais da mãe atrás da porta, entendeu? Sério, gente, esse livro é maravilhoso. Mas então, o Rouanet vai chamar esse efeito, né, paralisante ali, da mãe atrás da porta, por exemplo, de efeito Bela Adormecida. Então, no Riso e Melancolia, na página 128, ele diz o seguinte, ó. Chamarei efeito Bela Adormecida. É a câmara parando o fluxo do tempo, imobilizando imagens. Um personagem ou conjunto de personagens fica petrificado enquanto o narrador multiplica as digressões, até que o narrador o desperte. Aí ele vai dar um exemplo do conto do Grimm mesmo, né, da Bela Adormecida, né? Como o príncipe, no conto de Grimm, desperta o cozinheiro que durante 100 anos ficara mumificado na atitude de esbofetear o ajudante. Só lembrando, pessoal, que na história original do Grimm mesmo, né, dos irmãos Grimm, que é bem diferente do desenho da Disney, né, a Bela Adormecida fica adormecida por 100 anos. Então, o Stern faz uma coisa parecida aqui neste livro também, em diversos momentos. Mas tá, dali a pouco ele desiste de contar a infância e já pula para uma viagem que ele vai fazer pela Europa. Mas aí, ele se lembra de uma viagem parecida que ele fez anteriormente com o pai e com o tio Toby. Então, ao invés dele contar pra gente sobre esta viagem que ele está fazendo agora, ele vai contar as memórias daquela viagem que ele fez anteriormente, entendeu? E é mais ou menos assim que o livro se desenvolve, meus amigos. Espero que eu tenha conseguido dar pelo menos uma ideia de como é que este livro aqui funciona. E eu quase esqueço de comentar com vocês um detalhe aqui deste livro, que eu já tinha comentado com vocês no nosso vídeo sobre o nariz do Gogol. Esse comentário está num vídeo chamado O Capote e Outras Histórias. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês verem. Mas então, quando a gente conversa sobre o conto O Nariz, que também está naquele livro, eu conto para vocês da minha desconfiança de que aquele nariz do conto não seria exatamente o nariz. Ou pelo menos ele não representa exatamente o nariz. Bom, vejam lá, só pra gente não ficar se repetindo. Mas então, o fato desta criança aqui, ó, ter nascido com o nariz achatado, pode levar o leitor a imaginar que, na verdade, outra parte de seu corpo foi prejudicada, né? Mas aí ele já contou isso aqui, ó, sobre o próprio tio, certo? Então, ao falar de seu próprio nariz achatado, ele vai deixar claro aqui, ó, pra gente, que a gente pode tirar o cavalinho da chuva. Na verdade, ele está realmente falando de seu nariz achatado. Outra coisa que ele faz aqui também é, em diversos momentos aqui do livro, parar tudo para chamar a atenção da leitora. Principalmente ali nos primeiros volumes, em que ele vai chamar a atenção da madame leitora, né, como ele chama aqui, muito acostumada a ler aí os romances da moda, e que não está prestando atenção direito naquilo que ele está dizendo. Tem um momento aqui em que ele inclusive para e diz algo do tipo, olha só, a senhora vai voltar à página tal e ler de novo com atenção dessa vez. Porque a senhora não entendeu nada do que eu disse, ó, leu rápido demais, sei lá. Então sabe aquela coisinha, caro leitor, né, que a gente encontra muito no Machado também, e outros escritores por aí afora também? Então, ele leva isso aqui, ó, a um outro patamar, entenda. Cara, é muito bom. Leiam Tristram Shandy. Se esse também é o seu tipo de humor, olha, é imperdível. Ah tá, vamos dar uma olhadinha aqui no material de apoio que eu separei pra vocês. Como eu já tinha comentado com vocês, é dito que uma das grandes inovações aqui deste romance seria ali a introdução e o uso, a exaustão, né, das digressões. Então, o que é dito sobre este livro é que existe aqui, na verdade, um jogo de digressão e progressão. Parece, na verdade ele está mesmo, que ele está o tempo todo interrompendo a narrativa para contar anedotas, que muitas vezes parecem não ter nada a ver com aquilo que ele está contando, mas ele faz ter a ver.
Sobre essas digressões aqui, ó, o nosso amigo Ítalo Calvino, aqui neste livro, ó, 6 propostas para o próximo milênio, diz ali, ó, na página 61 o seguinte, ó: a grande invenção de Laurence Sterne consistiu no romance inteiramente feito de digressões. Exemplo que será logo seguido por Diderot, um outro autor que também escreveu um livro à la romance chandiano, hein? A gente já vai falar sobre isso. A divagação ou digressão é uma estratégia para protelar a conclusão, olha isso. Uma multiplicação do tempo no interior da obra, uma fuga permanente. Fuga de quê? Da morte, naturalmente, diz o escritor italiano Carlo Levi, e ele vai colocar a citação aqui deste autor, que diz o seguinte, olha só: o relógio é o primeiro símbolo de Shandy. É sob seu influxo que ele foi gerado, né? O relógio que a mãe pergunta se o pai, né, se lembrou de dar corda, então. É sob seu influxo que ele foi gerado e que começaram todos os seus dissabores, os quais são indissociáveis desse signo do tempo. A morte está oculta nos relógios e a infelicidade da vida individual, desse fragmento, dessa coisa cindida e desagregada e desprovida de totalidade. A morte, que é o tempo da individualidade, da separação, o tempo abstrato que rola em direção ao fim. Tristram Shandy não quer nascer porque não quer morrer. Todos os meios são bons, todas as armas para escapar à morte e ao tempo. Se a linha reta é a mais curta entre dois pontos e inevitáveis, as digressões servem para alongá-la. E se essas digressões se tornam tão complexas, emaranhadas, tortuosas, tão rápidas que nos fazem perder seu rastro, quem sabe a morte não nos encontrará. O tempo se extraviará e poderemos permanecer ocultos em mutáveis esconderijos. Então é isso, ó. A digressão aqui neste romance tem essa função. A digressão dilata o tempo da narrativa, ou seja, o tempo da vida do Tristram Shandy. Como eu disse para vocês, o próprio personagem já passou de seus 40 anos, o próprio autor viveu até seus 50 e poucos. Então, essa preocupação com a dilatação da vida existia por parte do próprio autor. O Sérgio Paulo Rouanet, aqui neste livro, também estuda as digressões. E ele começa, na verdade, sugerindo a melhor forma de se fazer isso. E a melhor forma de fazer isso, segundo ele, seria isolando a narrativa principal. Todo o resto é digressão, veja bem. Mas então, ali na página 61, olha o que o autor diz. O problema com esse procedimento é que a narrativa principal é extremamente lacônica. Mas tudo bem. Ele nota também que existem diversos tipos de digressões aqui no Tristram Shandy. Então você tem as digressões extratextuais, por exemplo, quando ele vai contar aqui sobre estudiosos de Sorbonne, doutores em teologia, teriam estudado ali uma forma de batizar crianças que ainda não nasceram, ainda estão no ventre. Então isso poderia ser feito através de uma injeção de água benta, enfim, tudo isso aqui está no livro também. Tem as digressões autorreflexivas, em que ele para discutir a própria função do escritor, por exemplo. Digressões opinativas, que podem ser tanto do próprio Tristram, como do seu pai, que tem opinião pra caramba sobre tudo, como eu já tinha dito pra vocês, o próprio tio também tem algumas opiniões. Sobre a mais variada sorte de assuntos, tá? Você tem também digressões narrativas, como aquela história lá do estrangeiro narigudo que chega a Frankfurt, né? E vai causar sensação ali, principalmente dentre as moças do lugar. Mas veja bem, estamos falando de seu nariz, hein? A própria história do tio Toby também é uma outra digressão narrativa. A do padre Yorick também, por aí vai. Então, ele isola aqui diversos tipos diferentes de digressões que você encontra neste livro. E no fim das contas, né, todo esse estudo a respeito das digressões leva o Rouanet a concluir o seguinte, olha só. Tristram Shandy é a montagem supremamente bem sucedida de todos esses fragmentos. E depois ele diz isso aqui, ó. A narrativa principal é insignificante. Mas, hein, pessoal, este livro aqui é bem mais parte da fortuna crítica de Memórias Póstumas de Brás Cubas do que do Tristram Shandy mesmo. Mas ele também funciona muito bem como um livro de literatura comparada, em que o autor analisa o que ele chama de romance shandiano, em textos consagrados a partir, né, do A Vida e as Opiniões do Cavalheiro Tristram Shandy até o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que é de 1881. Mas então, ele analisa diversos romances que vieram, né, entre o Tristram Shandy e o Memórias Póstumas, e que também teriam servido de inspiração para o Machado. Então, ele parte do Tristram Shandy, né, o romance shandiano propriamente dito, passa pelo Jacques o Fatalista, do Diderot, que é, peraí, eu anotei a data, ó, de 1771,
Este livro aqui terminou de ser publicado em 67, hein? Então, ele passa depois pelo Viagem ao Redor do Meu Quarto, do Xavier de Maistre, acho que é esse o nome do autor. Esse já é um livro de 1794. E ele também passa pelo Viagem na Minha Terra, do Almeida Garrett, que já é do século XIX, em 1846. Só lembrando que Memórias Póstumas é de 1881, então. E aqui ele analisa diversos aspectos desses livros, né? Não só as digressões, como a subjetividade, a questão do tempo e do espaço. E aqui ele diz uma coisa bem interessante, ó. Página 126. Pessoal, marquem esta página se vocês tiverem este livro aí em casa. Porque aqui, olha só, ele coloca todos os acontecimentos da narrativa xandiana aqui deste romance em ordem cronológica. Mas ele já começa bem snob, olha só. Qual o tempo da ação de Tristram Shandy? Nada mais fácil de reconstruir. E aí ele começa do acontecimento mais antigo, contado pelo Shandy, né, em ordem cronológica. Então, o mais antigo, olha só, ferida em Namur em 1695, Toby se instala em Londres e assim por diante. Então, aqui nessa página 126, ele faz um resumão bem enxuto mesmo deste livro. E ele encerra assim, ó, seguem-se as viagens à França e à Itália até chegarmos ao presente, entre 1759 e 1766, em que Tristram escreve a história de sua vida e opiniões. O último volume sai em 67. Então, caso você esteja lendo este livro aqui, ó, e se perca na leitura, ó, você volta aqui para a página 126 do livro do Rouanet. E aqui no capítulo sobre o tempo e o espaço, a gente volta também àquela questão do relógio, que é um símbolo importante aqui deste romance, desde a concepção lá do Tristram Shandy, então. Ele dilata o tempo da narrativa para escapar da morte, isso também é discutido aqui neste livro. Então, outro detalhe interessante aqui também, ó. Pegue aí o seu exemplar, mesmo que você ainda não tenha lido, tá? Olha só, no volume 4, ele vai pular, olha só, do capítulo 23 para o capítulo 25. E não, isso não é um defeito da sua edição. Ele diz que descarta o capítulo 24 porque, sei lá, ficou tão bom, mas tão bom, que ele destoava do restante do livro. Então ele achou melhor tirar o capítulo 24. No capítulo 25 ele explica, né? Ele vai dizer que era um capítulo sobre como o seu pai foi até uma reunião de teólogos para discutir a possibilidade de trocar o nome da criança, né? Que a criança recebeu ali no momento do batismo, aquele nome que dá azar. Então, na verdade, este é um capítulo que daria conta do trajeto do pai até essa reunião, né? Que ele faria a cavalo. Ele vai dizer também que esse capítulo seria meio inútil ali para o andar da narrativa, enfim. O capítulo 24 não está aí, mas aí tem um outro detalhe também, viu? Da página 359, você vai para a página 370. De novo, isto não é um defeito do seu livro. Este era o capítulo que o Tristram Shandy tirou do livro. Aqui neste livro, o autor também fala sobre a questão do riso, né? Na verdade, o papel do riso para amenizar a dor da tristeza e também da morte, né? Nesses romances xandianos todos aí. Isso até o Memórias Póstumas também, mas então. Gente, baita livro, recomendo fortemente. E esta edição aqui, ó, também traz um texto introdutório excelente, escrito pelo próprio José Paulo Paes. Olha o título, Stern, o horror à linha reta. Aqui ele vai fazer uma breve biografia do autor, vai falar bastante também sobre a questão do tempo no livro. E ele diz uma coisa interessante aqui também. Ele diz que o autor trabalha com 2 tempos narrativos. Página 15 aqui, olha só. Um é o tempo presente de seu narrador. Cronologicamente corresponde aos anos que vão de 1760 a 1767. Isto é, os mesmos anos que o autor real levou a compô-lo. Neste, como em vários outros particulares, narrador e autor coincidem. Tristram Shandy inculcando-se por alter ego de Laurence Sterne. O segundo tempo é o passado familiar do narrador. Sobretudo os anos de 1695, data da Batalha de Namur, e 1718, data do nascimento de Tristram. Tá vendo? Até lendo esses textos de apoio, você não tem essa dica, né, de que o romance se passa em 24 horas. Gente, e eu tenho pra mim que essa informação não procede não, mas tá. A questão aqui desses 2 tempos narrativos que o José Paulo Paes identifica é a seguinte: por conta das digressões e progressões, a gente tem a impressão de que esses 2 tempos ocorrem concomitantemente, ao mesmo tempo, durante a narrativa. E aqui nesse texto do José Paulo Paes, ele também vai comentar sobre a questão da dedicatória e do prefácio estarem, na verdade, na metade do livro. E a questão do prefácio é particularmente interessante. Então você tem assim, ó, o pai no meio de uma dessas conversas filosóficas aí, intermináveis com outros personagens. Enquanto isso você tem o tio Toby tirando uma soneca, porque nem ele aguenta a chatice da conversa, e o Tristram se retirando para aproveitar esse tempo aí, né, dessa conversa interminável, para escrever o prefácio.
que ele não tinha escrito ainda. Ai, gente, que livro legal. Sério, eu espero que vocês gostem deste livro tanto quanto eu. Eu me diverti horrores lendo isso aqui. Eu poderia passar horas aqui comentando com vocês cada uma das digressõezinhas, mas olha, é um caos melhor que o outro aqui neste livro. Sério, eu amei este livro. Comecei muito bem o ano de 2023, terminando aqui a leitura deste livro. E deixo aqui a forte recomendação. De novo, gente, ele não vai agradar todo mundo. Nem todo mundo vai rolar de rir aqui lendo essas histórias como eu rolei, tá? Então eu recomendo este livro principalmente para quem quer conhecer aqui um grande marco da história da literatura. Para quem tem também esse gosto, tá? Por humor britânico. Então você aí que também gosta de Monty Python... Também solto umas piadinhas de tio do pavê de vez em quando. Ó, este livro é pra você. E eu aproveito também para recomendar para vocês um vídeo excelente sobre este livro que está no Literatura Fundamental. Vou deixar o link pro vídeo na descrição do vídeo. A professora Sandra Vasconcelos, que vai comentar esse livro aqui no programa, é maravilhosa. Vocês também vão gostar pra caramba. Então, se este vídeo que você acabou de ver agora ficou imenso, não te convenceu a ler o Tristram Shandy, pode ser que a entrevista com a professora Sandra Vasconcelos faça esse serviço aí pra você, certo? Então não deixe de conferir o link na descrição do vídeo. É isso então, pessoal. Vou ficando por aqui. Mas antes gostaria de agradecer imensamente a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado. Na descrição do vídeo você também encontra os links para os perfis literários do pessoal que apoia a TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira participar, também queira se tornar aí um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.